A paz do Senhor, meu querido irmão, meu querido aluno da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Enfim, chegamos na lição de número 10, uma lição linda. As profecias despertam e trazem esperança. Graças a Deus, olha que tema lindo dessa aula de Escola Bíblica Dominical. 6 de março, estamos fechando basicamente nosso primeiro trimestre de 2022 e o nosso texto áureo está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Graças a Deus. Nossa verdade prática declara: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor, a soberania de Deus. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então, esse é o objetivo das profecias: gestar, criar em nós esperança e também confiança na palavra profética. A leitura bíblica em classe dessa lição de número 10 são 3 passagens de 3 livros diferentes. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 até o 10. Profeta Joel, capítulo 1, versículos 1 a 3. E o Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras, capítulo 1, versículos 1 até o 3. Vamos fazer a nossa reflexão inicial, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então, o nosso texto áureo está no primeiro capítulo do último livro das Sagradas Escrituras, que é o livro de Apocalipse. Então, ele está inserido no título e no assunto do livro, expostos nos versículos 1 e 2. O versículo 3 especificamente traz a bênção para os que leem, mas não só os que leem, os que ouvem e os que guardam. 3 verbos: ler, ouvir e guardar. O que? As profecias exaradas, escritas no livro do Apocalipse. Bom, provavelmente essa expressão, aquele que lê, se refere à leitura que se fazia na sinagoga dos judeus. Então, como que a pessoa lia? Ele lia em público, em voz alta. Então aqui ele está estimulando essa leitura. É abençoada a pessoa que lê. Que lê o que? A profecia. Então o Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais, de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, provavelmente, cada igreja deve ter recebido uma cópia do livro do Apocalipse. Essa, pelo menos, foi a intenção do leitor, do escritor, de João, que recebeu a revelação. Ele está exortando que as igrejas lessem publicamente essa profecia, que o povo pudesse ouvir essa profecia e que os seus ensinamentos fossem colocados em prática. Então, esse sistema
de leitura é muito similar ao que ocorre hoje no culto nas nossas igrejas. Especificamente, eu vou falar aqui da Assembleia de Deus, no qual eu me refiro, mas eu acredito que isso ocorra também nas outras denominações evangélicas. Não existe aquele momento que a gente faz a leitura oficial do culto, aquela que é a leitura pública, e ele está dizendo para ler. Olha que interessante, eu gosto de falar desse assunto, porque tem muita gente que ainda olha o livro de Apocalipse com certo medo, com certo receio. Apocalipse, até o nome, né? Apocalipse, já pensa que já é um filme de terror, né? Ou Apocalipse. Não, Apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. Agora, o que eu e você precisamos entender ainda dentro desse contexto? Que o livro de Apocalipse não é para gerar temor em ninguém. Pelo contrário, são profecias de Deus que devem gerar esperança. É o contrário. Então, o mundo falou em Apocalipse, entra em pânico. Nós cristãos não. Falou em Apocalipse, nós glorificamos a Deus, porque o livro de Apocalipse está ali, o Senhor Jesus glorioso, mostrando uma série de acontecimentos das últimas coisas, a escatologia bíblica. Então isso é para gerar esperança. Agora, quem realmente não tem certeza de salvação, não tem experiência com Deus, aí entra em pânico, né? O mundo. Outro problema são as igrejas tradicionais que fazem uma interpretação alegórica do livro de Apocalipse. Então tem muitas denominações que fazem isso, porque elas beberam na fonte agostiniana, porque é Agostinho de Hipona, a partir do século IV, que muda de opinião. Ele tinha uma série de entendimentos similar e literal ao que muitos pais da igreja criam, pais da igreja antes de Agostinho, tá? Mas a reforma protestante, ela voltou até Agostinho de Hipona. O próprio Lutero era um monge agostiniano. Calvino bebeu demais nas fontes agostinianas, de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Um homem realmente admirável, um homem piedoso. Mas acontece que a característica é antes. Tem muitos pais da igreja anteriores que falam algo diferente do que ele fala. Foi ele que disse que o Apocalipse era alegórico. Só que antes dele dizer isso, existe escrito deles anteriores que ele, por exemplo, cria no milênio. Ele defendia o milênio que nem todos os pais da igreja defendiam, o milênio literal. Se você pegar, por exemplo, Justino Mártir, que é mais ou menos do ano 150, ele fala do milênio literal. Quem primeiro começou com essa história de alegoria foi Agostinho de Hipona, posteriormente. Um dos motivos, eu como historiador, eu escrevi no meu livro Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo, como que foi a construção do pensamento religioso sobre a cidade de Jerusalém. E nesse livro eu cito fontes ali, fontes fidedignas, de Agostinho de Hipona escrevendo sobre o milênio literal. Depois ele mudou de opinião. Agora, por que ele mudou de opinião? Bom, ao meu ver, como historiador, os apontamentos que eu faço naquela obra que eu escrevi, que porventura foi também o meu trabalho científico de mestrado, eu digo ali o seguinte, que essa mudança decorreu do fato do imperador tornar-se cristão e do ano 392, o imperador Teodósio ter declarado o cristianismo como religião oficial do império. Então ele já entendeu aí a interpretação política, religiosa, filosófica. Bom, então se o imperador é cristão e se o cristianismo é uma religião oficial, então começou o milênio. Olha que fraqueza. Mas é uma percepção que ocorreu. E essas igrejas reformadas têm homens de Deus, gente piedosa que crê dessa maneira. Eu não tenho problema nenhum, eu respeito, quer crer, creia. Isso aí para mim não é fundamental. O importante é a pessoa ter Jesus Cristo como seu Salvador e ser lavado pelo sangue de Jesus. Agora, se a pessoa tem essas ideias, eu vou fazer o quê? Eu não vou perder minha comunhão com ninguém por causa disso. Mas historicamente é isso, eu tenho que ser honesto intelectualmente. Agora a pessoa, não, é assim, porque é assim, mas vai estudar os demais pais da igreja.
Sabe o que está acontecendo com as igrejas calvinistas, reformadas? Muitos líderes religiosos estão voltando para o catolicismo. Mas por que está ocorrendo isso? Porque ele vai ler a patrística e vê que a patrística fala contra certos ensinamentos pós Agostinho de Hipona. Aí ele entra em crise, principalmente quem crê nesse determinismo, nesse calvinismo exagerado. Aí depois vai vir católico de novo, porque vai perceber que a Igreja Católica manteve as fontes da historicidade. Quer dizer, porque não quis estudar, né? Porque agora, se ele estudar, ele vai entender o processo histórico, o que aconteceu, e vai ficar mais firme com Jesus ainda. Não vai se apegar em organismos religiosos humanos, porque quem salva é Jesus, não são organizações religiosas. Então, irmão, eu estou dizendo tudo isso para que você compreenda a importância do livro de Apocalipse e da maneira que nós, pentecostais, cristãos bíblicos, interpretamos. Olha, não está escrito daquele jeito, a gente crê do jeito que está escrito, a gente não fica inventando coisa. Agora, essas igrejas partiram, essas igrejas reformadas, igrejas sérias, mas eles partiram da interpretação de Agostinho de Hipona. Só que Agostinho de Hipona é quarto século, né? E como é que fica o primeiro século, o segundo e o terceiro século? Onde que fica aí nessa história? Como que os irmãos liam o Apocalipse no primeiro, segundo e terceiro século? Como nós lemos. Como está escrito, a gente lê com alegria, porque é a esperança nossa, graças a Deus. Então, esse é o último livro do Novo Testamento. Foi escrito, e sabemos basicamente, somente os livros do Antigo Testamento, eles eram lidos, só eles que eram lidos antes. Por quê? Porque não tinha o Novo ainda, né? Mas a hora que começaram a aparecer as epístolas de Paulo, os evangelhos e finalmente o Apocalipse, eles começaram a ser lidos também, assim como se lia já os livros do Antigo Testamento. É óbvio, irmão, o primeiro século não tinha ainda todo o Novo Testamento como nós temos hoje, dessa maneira que nós temos. Então, os primeiros cristãos, eles pregavam o Senhor Jesus, lendo Isaías 53, o servo sofredor, por exemplo, os salmos que falam que Jesus é o Messias. Então se lia as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, até para pregar o Evangelho, porque não tinha ainda o Novo como nós temos hoje. Mas depois que todos os escritos paulinos, preservados pelo Espírito de Deus, passaram a ser utilizados juntamente com os Evangelhos, com as demais epístolas e o Apocalipse, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento começaram a ter circulação pelas igrejas. Aí então, em algum momento, quase já no século IV, foi dito então, só são esses livros, porque só era aquele mesmo que eram aceitos, só esses 27 que eram aceitos mesmo. O resto sempre teve dúvida dos outros livros. Então, foi oficializado o que já era de comum acordo, de comum união entre os cristãos. Então não foi a igreja que inventou nada, a igreja só oficializou o que já era aceito e acatado pelas igrejas cristãs. Bom, o apóstolo João, então, dirigido pelo Espírito Santo, ele tem essa revelação na ilha de Patmos, que é o Apocalipse. E ele, então, incentiva, porque o nosso textual, irmão, eu vou ler de novo, eu quero que isso fique clarinho para você. Olha, é abençoado. A palavra bem-aventurado aqui, irmão, a gente nem consegue traduzir para o português. É Macarios, seria estado de felicidade ímpar. Olha que tamanho de palavra. Então é abençoado, dá para entender, né? É abençoado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Ele está falando do livro de Apocalipse. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então ele está se referindo, obviamente, ao livro de Apocalipse. Por isso que não precisa ter medo do livro de Apocalipse. Pelo contrário, pode ler com alegria, graças a Deus. O apóstolo João, portanto, inicia o livro da Revelação ministrando uma bênção, hein? Olha que bonito, porque é o versículo 3. Bem-aventurado. Quer dizer, ele inicia ministrando uma bênção. Uma bênção para quem? Para quem lê, para quem ouve e para quem pratica, né? São esses três verbos. Isso é muito bonito, porque a ideia aqui, central, é observar, obedecer e cumprir a palavra profética. Então a expressão final, porque o tempo está próximo, que é a hora que ele fecha o versículo,
indica a urgência da profecia. Embora a palavra tempo aqui, que é o cronos, né, do grego, possa ter, obviamente, outros significados também, né? Nesse caso especificamente, aponta para os últimos dias, porque a revelação para os últimos dias. Então, irmão, o nosso textual dessa lição 10 é muito importante. Por isso que eu estou aqui enfatizando e fazendo essa reflexão com os irmãos. Muito bem. O assunto, então, dessa lição, desse domingo, é sobre os profetas. E, para facilitar o estudo teológico, o que foi feito? Pegamos os profetas e separamos em conteúdos. Existem profetas que têm mais conteúdo e outros que têm menos conteúdo. Os que têm mais conteúdo nós denominamos de profetas maiores. Então, qual os profetas que têm mais conteúdo? Isaías, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, junto com Lamentações, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Então, esses 5 profetas ficaram chamados ou denominados teologicamente, na verdade é pedagogicamente, né? Uma facilitação para a gente estudar a palavra de Deus. Ficou então denominado como profetas maiores. E os profetas menores são os que têm menos conteúdo. Não é que não tem nada a ver com tamanho, hein? Acharam, irmão, que um profeta era tudo baixinho. Não tem nada a ver. Eu estou falando de conteúdo que eles produziam. Então, os profetas maiores, vem da palavra profeta, vem da palavra grega, prophets, né? Prophets. Proclamador ou intérprete da revelação. No hebraico é nabi. Aquele que fala ou que declara o conteúdo da mensagem de Deus. Nós temos então profetas que profetizaram lá em Judá, que é o caso do profeta Isaías e Jeremias. Esses profetas tiveram ainda a oportunidade de conviver na época do primeiro templo, né? Que no reino de Judá. O reino já estava dividido, lembrando que o reino de Israel se dividiu com a morte do rei Salomão. Quando o filho dele, Roboão, assumiu o poder, houve a revolta de Jeroboão. Jeroboão primeiro ficou com 10 tribos e criou o reino de Israel. E o Roboão, filho do rei Salomão, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. Quando esses profetas começaram a profetizar, o reino do norte basicamente já tinha sido levado ao cativo pelos assírios. E o reino do sul estava sendo assediado pelo Império Babilônico. Então, Isaías e Jeremias, eles vão profetizar sobre a rebeldia do povo, vão apontar que o cativeiro viria como juízo do Senhor. E esses profetas são muito importantes. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Daniel, mas essa reflexão é importante porque muitos hebreus da época, desse primeiro momento, do primeiro templo, eles ainda achavam que o Deus de Israel era um Deus tribal, ou seja, é o Deus só de Israel, é o Deus de Israel, e cada nação tinha o seu. Israel era o Deus. Eles não estavam entendendo ainda que o Deus de Israel era o Deus dos deuses, né? O grande Deus. Eles vão ter um conceito melhor sobre o Deus de Israel quando eles são levados para o exílio, porque aí o profeta Daniel vai falar que Deus abate reinos e levanta. Aí eles começaram a ter uma ideia melhor do poder do Deus de Israel. Não é Deus tribal, não é isso não, é o Deus criador dos céus e da terra. Então, tanto o profeta Isaías como o profeta Jeremias, irmão, esses profetas, eles profetizaram um reino na terra. Então, essas pessoas hoje, essas igrejas até boas, né? Mas que não acreditam no milênio, acham que o milênio, isso é tudo símbolo. Inclusive a igreja católica também, a igreja católica não acredita no milênio, como a Bíblia fala. Acho que é tudo símbolo, por causa da influência de Santo Agostinho. É uma interpretação alegórica. Mas acontece, irmãozinhos, que o profeta Isaías e o profeta Jeremias profetizou sobre um reino literal. Então, se fosse uma alegoria, então aquela profecia dele é tudo alegoria também. Então, isso é que deu esperança para o povo de Israel.
o reino do Messias, que é um reino literal, o reino de Deus, literalmente na terra. E essas pessoas não conseguem entender isso, né? Eles nem gostam de ler o profeta Jeremias e o profeta Isaías, porque eles falam muito do reino literal, né, irmãos? Então, o que mais que eles anunciaram? Anunciaram a vinda do Messias. É o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que ele fala uma coisa tão extraordinária, meus irmãos, que é o nascimento de Jesus. Olha que profecista, porque a virgem conceberá e dará à luz um filho. Os judeus hoje falam, não, mas ali não é virgem, ali é uma jovem. Pois é, mas uma jovem há 2.500 anos atrás ela não era uma virgem, né, irmão? Simplicidade, né? Então, mas a palavra ali tá armar. Em hebraico tem que ser bitulá. Irmão, armar e bitulá, elas são próximas, porque está falando de uma moça. Moça é virgem há 2.500 anos atrás. Tanto é que os rabinos entendiam assim que eles traduziram para o grego como virgem. Parternos, a palavra grega, é virgem. Então, você acha que os rabinos erraram? Claro que não, eles sabiam muito bem que a palavra armar, que está lá em Isaías 7,14, ou a palavra bitulá, são palavras sinônimas, é virgem. E tanto é que eles traduziram para paternos, que é virgem. O português saiu como virgem. Aí, aliás, esse é o sinal, né? Porque é grande coisa uma mulher ter luz ao filho. Que sinal é esse? Toda mulher dá luz ao filho, teoricamente, ainda mais naquela época. Agora, eis que vos dou um sinal. Uma mulher vai dar luz ao filho. Mas que sinal que é esse? Qual é o problema uma mulher dar luz ao filho? O sinal é o fato da virgem dar luz. Aí sim, nossa, a virgem dar à luz um filho? Mas é um grande sinal mesmo. Tá vendo? Então o próprio texto mostra pra gente. O que mais? Vai falar sobre o libertador, vai falar sobre a restauração do remanescente fiel, né? Da chegada do Messias, que é o renovo de Jessé. Coisa mais linda, as profecias estão ali. E o 1.3, o profeta Ezequiel e Daniel. Agora, o caso de Ezequiel e Daniel é diferente, porque eles são profetas do exílio. Eles profetizaram na Babilônia, irmão. Veja que diferente. Isaías e Jeremias, eles profetizaram lá em Judá, no reino de Jerusalém. Agora, Ezequiel e Daniel não. Eles profetizaram no exílio. Então, essa é a grande diferença, é o cativeiro. Eles estão no cativeiro. E o cativeiro, ele dura 70 anos, mas você tem que contar da primeira expedição babilônica em Jerusalém, que é no ano 604, né? Por volta de 600, ali, 604, 606, quando veio primeiro ataque estrangeiro babilônico e levou cativo, a primeira leva de cativeiros, né, de nobres, que é Daniel, Ananias, Azarias, foram tudo levado cativeiro na primeira, mas depois veio a segunda leva, que eles levaram cativo, e finalmente a terceira, quando houve a destruição de Jerusalém. Então, os judeus foram levados ao cativeiro em 3 levas distintas. Mas a gente começa a contar os 70 anos a partir da primeira investida da Babilônia, lá por volta de 604, 606, 604. Por quê? Porque senão dá 70 anos, né, irmão? Porque foi por volta do ano 532 que os judeus tiveram o direito de voltar para a sua terra. Então, se você não somar, a partir do ano 606, mais ou menos 604, não vai dar 70 anos. Embora a Bíblia é um mistério, irmão. A Bíblia não fala que é 70 anos de cativeiro. É nós que interpretamos assim. A Bíblia fala que é 70 anos para a Babilônia. 70 anos de domínio babilônia. A Bíblia fala lá 70 anos lá Babel, para a Babilônia. 70 anos para a Babilônia. Mas nós interpretamos que é 70 anos do cativeiro por causa do profeta Daniel, que ele entendeu que tinha passado 70 anos, como disse o profeta Jeremias. Mas na verdade o profeta Jeremias fala que é 70 anos de domínio babilônio. Tá? É um assunto muito profundo, né, irmão? Muito bem. E o ponto 2 são os profetas menores. Os profetas menores, eles tiveram os profetas do reino do norte, né, como Amós e Oséias. Amós e Oséias, reino do norte, atuaram, foram fundamentais
para exortar o povo são muito ligados à questão da justiça social. Você vê que eles protestam muito sobre as injustiças dos governantes, né? 2.2, tem profetas pré-exílio, ou seja, antes do exílio, né? Que são 4, que é o profeta Joel, o profeta Miqueias, o profeta Abacuque e o profeta Sofonias. Então são 4. Eles vão falar, o profeta Sofonias mesmo fala do dia do Senhor, o profeta Joel fala do derramamento do Espírito, né? E os profetas depois do exílio, pós-exílio, aí é o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Esses profetas, então, vão falar sobre a restauração do povo de Israel em Judá. O profeta Zacarias tem profecias extraordinárias sobre Jesus. É coisa tremenda, gloriosa. E depois nós temos outros 3 profetas que falam para as nações, que é o profeta Jonas, o profeta Naum e o profeta Obadias. Obadias denuncia a soberba dos edomitas, né? Aqueles que foram soberbos da casa de Esaú. Naum já fala sobre a condenação dos assírios, da cidade de Nínive. E Jonas também. E eu entendo perfeitamente por que esses profetas têm dificuldade, especialmente o profeta Jonas, de ir pregar para os assírios, porque os assírios eram um grande problema político-militar da época. Finalmente, então, o livro de Apocalipse. A autoria, o propósito e o destino. Todo mundo sabe que a autoria do livro é o apóstolo João, né? O que trata o livro? Sobre a revelação de Jesus Cristo. Que objetivo? Mostrar o que brevemente ia acontecer. Portanto, é um livro escatológico. Quem é o destino? As igrejas da Ásia. Quais são as igrejas da Ásia? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes. São as igrejas, 7 igrejas que aparecem ali em Apocalipse. E o livro encerra, então, o cânon, ou o Novo Testamento. E, irmão, como eu já disse no início, Apocalipse é um livro de esperança, glória a Deus. Não é para a pessoa ficar com medo, tá? Então você pode ler e no final ele fecha de maneira linda. Ele fala, ora vem, Senhor Jesus. Que lindo, né? Todos nós cristãos temos que ter esse mesmo desejo. Apocalipse 22, 20. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. E as considerações finais dessa lição? A mensagem dos profetas são de suma importância, essas mensagens. É de suma importância para o despertamento do povo de Deus. Nos livros proféticos você vê a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E os fatos narrados comprovam essa grandeza de Deus, essa autoridade, esse Deus que intervém na história humana. Leia o livro de Daniel, você vê como Deus intervém na história humana. E eles servem para produzir experiência de fé e de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa nossa lição convidando você, se você mora aqui na região de Campinas, venha fazer o curso teológico na STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Nós vamos iniciar, né? Estamos iniciando agora no mês de março. Se você não teve oportunidade de fazer a inscrição, você pode se preparar para o próximo semestre. Mas é importante você se preparar. Se você quiser tirar alguma dúvida, o nosso telefone está aí na tela e você pode ligar, entrar em contato e tirar eventuais dúvidas, mas é muito importante você fazer parte da escola teológica, estudar a palavra de Deus. Eu quero agradecer o irmão Sebastião e a irmã Gabriela. Eles me presentearam com essa caneca. De um lado tem o meu nome e do outro lado tem a minha família. Olha que bonito. E eu quero agradecer de coração a irmã Gabriela e o irmão Sebastião, que tão gentilmente me presentearam.
e aqui tem café, graças a Deus. Eu quero, uma vez mais, convidar você para entrar no meu site. Entra lá no meu site, compartilhe. É EBD-Professor Alberto no YouTube. Entra na minha página, e compartilhe esse material. É importante que outros professores tenham a oportunidade de ter uma ideia geral, algumas observações que a gente faz em cada lição. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.